Oh, glória! São hinos que falam profundamente aos nossos corações, pelo menos ao meu. E eu sou muito grato a Deus, porque em cada louvor, em cada palavra, em cada leitura bíblica, sempre o Espírito Santo de Deus está falando conosco, nos direcionando, trazendo para a nossa vida a paz. Uma paz que só Deus pode nos dar. A importância de estarmos ligados com Deus. A importância de estarmos unidos a Deus. A importância de sermos guiados por Deus. Oh, glórias, aleluias, aleluias. Louvado e bendito seja o santo e glorioso nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria mais uma vez fazer uma oração a Deus para começarmos a meditar naquilo que Deus colocou ao meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos. Santíssimo Deus, amado e glorioso Senhor, mais uma vez em Tua santa presença, Senhor, estou sempre com o propósito primeiro de Te adorar pela beleza da Tua santidade. Senhor Santo amado, eu quero Te louvar pelo feito que o Senhor tem realizado em minha e na vida dos meus irmãos, que já estão conosco conectados, e da vida daqueles que ainda, Senhor, se conectarão conosco para ouvir a palavra do Senhor. Senhor Deus de poder, mais uma vez eu vos peço, Senhor, que eu possa ser um instrumento do Senhor, que eu não venha falar, mas o Espírito Santo do Senhor vá falar em cada coração que nesse momento já se abre para ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito venha nos dar entendimento para assimilarmos tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer e que nós possamos receber e pôr em prática no nosso dia a dia. Senhor, mais uma vez eu digo que sou limitado e eu preciso da ajuda do Senhor para transmitir aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Me ajude, Senhor. Não permita que eu fale de mim uma só palavra, mas o Espírito Santo do Senhor esteja na direção e na coordenação de tudo. É para a glória do Teu nome que assim eu oro e dou graças a Ti. Amém, amém, amém. E glórias a Deus e graças a Deus. Amados irmãos, o Senhor colocou aqui um tema ao meu coração, já conhecidíssimo dos irmãos, mas como eu costumeiramente digo, sempre, a cada dia, a cada momento, a cada instante, nós recebemos coisas novas do Senhor, porque o Senhor, ele é presente no momento que nós vivemos. O Senhor não se apresenta para nós ontem, o Senhor se apresenta para nós agora. Então, ele vem falar conosco e eu quero fazer, para darmos início a esta breve palavra que teremos, fazer uma leitura em dois textos conhecidíssimos dos irmãos, que eu peço que, por favor, abram agora as suas Bíblias no livro, conforme escreveu o profeta Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos extrair daqui algumas coisas e depois vamos completá-la em outro texto. Jeremias, capítulo 18, verso de número 5. Passamos a ler. Eu gostaria de pedir total atenção nos dois textos que iremos ler, porque depois, no começo da fala, eu vou interligar os dois textos. Amém, irmãos? Jeremias, capítulo 18, verso de número 5 a seguir, diz: Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar
e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Oh, aleluias! E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fazer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Jesus, misericórdia. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora. Não é depois, é agora. Cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Olha aí. Queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-ei as coisas, as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Olha o perigo. Espalharei diante da face dos inimigos. Mostrar-lhe-eis as costas. Deus vai virar o rosto. E não o rosto. Deus não vai mostrar o rosto, vai mostrar as costas. No dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque estava anunciando a palavra de Deus. Porquanto não perecerá a lei do sacerdote, eles não queriam a palavra de Deus, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firmamo-lo com a língua, firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha a situação do povo. Talvez você deve estar imaginando agora, mas, pastor, isso foi para aqueles dias. Não, isso é para hoje. Vamos para mais uma leitura, que agora eu vos convido a ir comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo,
capítulo de número 2. Verso de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perseveraram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Oh, glórias a Deus! Louvado, bendito, enaltecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados, pela primeira leitura que fizemos no livro do profeta Jeremias, podemos entender que já no capítulo anterior, o Senhor havia dado uma ordem, pois o povo havia abandonado o proceder de seus pais. Qual era? De andar segundo os mandamentos do Senhor. O povo já não queria mais ter compromisso com a palavra de Deus. O povo já não queria se manter em fidelidade perante Deus. O povo já queria andar a seu bel prazer, conforme já registrado no livro de Juízes. No capítulo de número 21, no verso de número 25, ali vai nos dizer: e lá já não existia mais rei, e o povo, cada um de si fazia o que queria, fazia como bem entendia, andava conforme dava na sua cabeça, queria andar de qualquer jeito. Como podemos ainda melhorar essa coisa? A pessoa, ela imaginava, ela fazia suas leis, ela dava a direção para a sua cabeça, ela imaginava a maneira de proceder, a maneira de andar, e por ali ela fazia. Ela não precisava de ensinamentos, ela não precisava de doutrina, ela não precisava de direção, ela passava a ser o seu Senhor. Como acontece nos dias de hoje, hoje nós vemos pessoas se desligando das igrejas, se desligando dos ensinamentos da palavra de Deus, querendo dar a si os seus próprios ensinamentos. Eu, esses dias, aconselhava uma pessoa e ainda eu dizia para ela: a partir do momento que você toma a sua direção, que você anda pela sua cabeça, você, nesse momento, se igualou a Deus. Então, você agora é o seu Deus. Você vai ter
Agora, o seu compromisso é com a sua mente, é com a sua vontade, é com o seu desejo. Então, a partir do momento que você anda da maneira que você quer, que você dá o seguimento para a sua vida, da maneira que você acha correto, então você passa a andar pela sua razão, desprezando a razão de Deus. Então, aí você se iguala a Deus, você passa a ser o Senhor, seu Deus, e aí, no final, como nós vamos ver daqui para frente, você vai sofrer sérias consequências, porque nós temos que ser 100% dependentes de Deus. E a ordem era que o povo obedecesse o mandamento do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor, embora que Jeremias fora levantado para anunciar já o exílio babilônico, porque Deus já havia enviado vários profetas, Deus já havia enviado vários servos, mas o povo não dava ouvidos. Por quê? Porque queriam andar no seu bel prazer. Será que está diferente dos dias de hoje? Irmãos, nós somos sabedores, nós temos leituras da palavra de Deus, nós somos assíduos no consultar a palavra de Deus, nós sabemos que os dias são maus, os dias estão se abreviando, a qualquer momento a trombeta pode soar. Eu não falo que é hoje, eu não falo que é amanhã, eu não falo que é por causa dessa pandemia que está assolando o mundo nesse momento, porque já tivemos pandemias maiores e mais assustadoras do que essa que estamos enfrentando, mas tudo, conforme os acontecimentos, nos leva que os dias são maus. Por muito menos o que está acontecendo nos dias de hoje, Deus já havia eliminado Sodoma, Gomorra, Sidom e Tiro, aquela região toda. Então, nós sabemos que estamos caminhando para os dias finais e nós temos que saber que somos totalmente dependentes de Deus, precisamos ser dependentes de Deus e estar sempre cientes e fixos nos mandamentos do Senhor, andando na palavra do Senhor, sendo sempre cheiro agradável às narinas do Senhor. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. No capítulo 18, Deus chama o profeta Jeremias, ou melhor, tira o profeta Jeremias do meio da multidão e o faz descer. Para quem esteve ligado no culto de sábado passado, eu falava bastante sobre isso, que Deus para operar, Deus para falar, Deus para agir, ele primeiro observa, ele vê uma multidão, mas ele tira os seus escolhidos, ele tira aqueles que ele quer ter em particular e chama separado. Mas quando a pessoa está na multidão, aqui já começamos a tirar a primeira lição daqui. Quando Deus chama Jeremias, note, Jeremias estava no meio da sociedade, no meio da multidão, no meio da comunidade. E Deus fala, sai daí, Jeremias. Eu vou falar com você. Eu vou te dar ensinamentos. Eu vou te dar visões. Mas para que eu possa operar na sua vida, para que eu possa falar com você e através de você, você tem primeiro que descer. Jamais nós podemos entrar na presença de Deus em igualdade de condições. Jamais nós podemos entrar na presença de Deus pensando que temos poder ou que somos alguma coisa perante Deus. Deus, ele é superior em tudo porque ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Senhor, ele tem o poder sobre tudo e sobre todos, ele tem o controle de todas as situações, ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça e você não sabe, ele conhece as nossas vidas melhor do que nós mesmos. Então ele vai chamar Jeremias e vai falar, desce. Desce que depois que você descer, eu falarei contigo. Você está começando a pegar? Deus está falando, ei, eu quero fazer algo na sua vida, mas para eu operar na tua vida, meu servo ou minha serva, desce. O que quer dizer descer, pastor? Se humilhe.
A irmã Elisete cantava ainda há pouco. Eu me arremesso aos seus pés. Eu me prostro aos teus pés. E é isso que Deus quer. Ei, venha em humilhação perante mim, que eu falarei contigo. Desce, meu servo. Desce, que ali eu vou falar com você. E todas as vezes que nós descemos a presença de Deus, nós vamos ali ser abençoados. Me veio agora em lembrança quando da narrativa do Jairo, do sacerdote Jairo, o príncipe Jairo. Ele vai chegar a Jesus. Qual a forma que ele se apresenta? Ele se curva aos pés de Jesus. É um principal da sinagoga. Vai aos pés de Jesus e fala, não, o senhor é maior que eu. E se curva diante de Jesus e faz ali a sua petição. E quando ele faz a sua petição, Jesus não fala na hora que já estava resolvido, mas Jesus fala, levanta que eu vou na tua casa. Eu vou entrar na tua casa. Quando nós nos curvamos a Jesus, quando nós clamamos a Jesus, Jesus nos pega em seus braços e fala, eu vou te levar para a tua casa e eu vou entrar na sua casa e vou operar sinais, prodígios e maravilhas lá no meio, porque só eu tenho poder, assim diz Jesus. E é o caso que nós estamos aqui, Deus está falando, desce, desce, desce na minha presença que eu vou falar contigo, mas eu aqui em cima e você lá embaixo. Porque você não tem a minha altura, você não tem a minha estatura, você não tem o meu poder, você não tem a minha visão, você não tem o meu conhecimento, você não tem a minha força. Então é você lá embaixo e eu aqui em cima. Desce que eu vou falar contigo. Veja bem, mesmo ele sendo um profeta, não podia estar no meio da multidão. Ele tinha que estar separado. Se quisermos ouvir Deus falar conosco, precisamos sair do meio da multidão e estarmos sempre prontos para Ele. Se quisermos ouvir Deus falar conosco, nós não podemos estar em comunhão com o mundo, em comunhão com aquele que não tem comunhão com Deus. A nossa comunhão tem que ser com Deus. Deus é o nosso Senhor. Só Ele pode atuar em nossas vidas. Só Ele pode transformar a nossa causa. Só Ele pode nos dar luz, porque Ele é a nossa luz no final do túnel. Por mais que nós estejamos num túnel, Ele é a nossa luz. Falando aqui em Jeremias também, ele estava num poço, mas dentro daquele poço o Senhor era a luz dele. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Deus o leva para a casa do oleiro, a fim de mostrar a Jeremias e ao povo o que são ou o que somos, usando o processo na fabricação de um simples vaso. Para a fabricação do vaso, traz-se o barro. Quem é o barro? Nós. Somos levados ao oleiro. E quando nós chegamos no oleiro, geralmente o barro é tirado, às vezes até com lama, e ela é trazido. Às vezes ele está até mal cheiroso. Ele precisa ser trabalhado. Deus pega, o oleiro pega aquele barro e vai jogar água. Olha, o que é água? A água tem que entrar naquele barro duro para amolecermos. É a palavra de Deus, é a ação de Deus que começa a entrar em nossas vidas. Nós éramos barro bruto, e aí agora Deus pega-nos lá do meio do morro lá, e nos traz, e agora começa a jogar água. Começa a dar a palavra, começa a dar a unção e ação do Espírito Santo em nossas vidas, e começa a trabalhar em nosso ser, e começa a trabalhar ali, começa a moldar o vaso, e quando ele começa a moldar, aí ele vai começar a exprimir ali de dentro para fora. Isso somos nós. Para ele trabalhar em nossas vidas, ele tem que começar a atacar
o nosso ego. E o que quer dizer isso, pastor? O evangelho, quando Deus nos chama, ele começa a trabalhar conosco para nos confrontar. Nós temos que ser confrontados dioturnamente, porque enquanto nós não somos confrontados, nós permanecemos duros. Mas quando a palavra de Deus começa a nos confrontar, quando a palavra de Deus começa a nos mostrar quem nós somos, quando a palavra de Deus começa a nos mostrar que somos pecadores, quando a palavra de Deus começa a nos mostrar que se nós não tivermos um arrependimento sincero e verdadeiro, nós vamos ser sempre barros mal cheirosos, nós vamos ser sempre barros sem utilidade nenhuma. Então Deus, no trabalhar conosco, ele começa a nos apertar, ele começa a nos espremer, para que nós aí vamos nos conscientizando e vamos amolecendo e falando: eu sou barro duro, mas essa mão que me aperta, essa mão que me molda, ela é mais forte que eu, ela é mais possante que eu, e eu já estou sentindo uma mudança na minha vida, eu estou sentindo uma mudança no meu ser, eu estou sentindo uma mudança na minha casa, eu estou sentindo uma mudança no meu trabalho, eu estou sentindo uma mudança na minha saúde, eu estou sentindo uma mudança nos meus negócios. Mas por quê? Porque a mão está moldando, a mão está trabalhando, a mão está ali embelezando, e a mão está purificando aquele barro mal cheiroso para fazer um vaso ali, um vaso que irá ser brilhante nas prateleiras para quem quiser ver. Oh, glórias a Deus, louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Notem que no momento de tal processo, Deus fala com Jeremias: por acaso eu não posso fazer o mesmo com vocês? Tanto posso matar, como posso perdoar. Oh, glória a Jesus! Essa escolha será da decisão do povo. Porque Deus está chamando Jeremias, está dando um ensinamento para Jeremias, porque Jeremias vai transmitir essas palavras, esses ensinamentos ao povo. Deus, quando vai falar com o povo, ele primeiro levanta o seu profeta. Deus traz a direção no profeta e o profeta fala com o seu povo. Nos dias de hoje, Deus fala com o líder ou com o pastor, quem está na direção da igreja, e ele transmite a voz de Deus para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Muitos dizem que não há mais necessidade da igreja porque são novos tempos. Não é isso que a palavra diz. Nós vamos ver ainda muito a esse respeito, mas Deus sustenta a sua igreja em todo o tempo, porque a casa de Deus é a casa do discipulador, é a casa onde o discípulo vai receber ensinamentos e vai ter uma vida reta com Deus através dos ensinamentos da santa, bendita e gloriosa a palavra de Deus. Oh, glórias a Deus! Então isso será uma escolha que será da decisão do povo, viu, Jeremias? Se rejeitarem a minha voz, como já foi lido, eles vão morrer. Porém, se obedecerem, viverão e ganharão a salvação eterna, como os costumamos dizer. Eu decido. Agora, isso está em nossas mãos. Os dias de hoje, amados irmãos, são semelhantes àqueles dias em que o povo queria viver de qualquer jeito, queria viver ao seu bel prazer, queria ele determinar os seus ensinamentos e os seus procedimentos. Cada um se determinava para si como viver, de que forma andar, de que forma se apresentar, de que forma se portar. Mas aqui Deus está falando: não. Vocês devem se dirigir a mim, que sou o Senhor, e obedecer a minha voz. Se não der obediência à minha palavra, é um modo simples que eu vou dizer, mas nós já lemos: eu vou matar.
Mas se obedecer a minha palavra, eu vou perdoar o mal que eu ia fazer. Qual era o mal que eu ia fazer? Eu ia matar, já não vou matar mais. Então você vai fazer o quê? Eu vou trazer para mim para habitar nos altos céus. Será meu. Será propriedade minha. Por quê? Porque deu obediência à minha palavra. Irmão, irmã, queridos ouvintes da palavra de Deus, hoje aqui no circuito ainda fechado, nós estamos só entre irmãos, mas daqui a pouco ele vai ser ali gravado e vai ser posto no YouTube. Então, diversas pessoas, até não crentes, estarão assistindo e recebendo essa palavra. Vão poder ouvir. Não existe outro meio a não ser através de Jesus. Se ou você se entrega a Deus, ou você não se entrega a Deus. Ou você vai para o céu, ou você não vai para o céu. Não deixe que ninguém vos engane. Não deixe que ninguém te apresente caminhos fáceis. Não deixe que ninguém te diz ou te incentive a andar de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Não, 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 porque Deus nos escolheu e Deus nos separou para Ele. E se somos separados para eles, honremos a Ele, porque somos servos. E o servo não faz o que quer, o servo somente obedece, obedece à voz do seu Senhor. Glorificado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluias. Partindo agora para a segunda leitura, onde fizemos, em 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 15 a 21, continuamos com a figura de vaso. Começando pelo verso 15, vamos ver que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que, no momento, era pastor da igreja de Éfeso. E tinha nessa época... Timóteo tinha, nessa época, aproximadamente 40 anos de idade. Procura, Timóteo, apresentar-se como obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Um vaso de honra, que não tem do que se envergonhar. Um vaso de honra não faz vergonha. O seu testemunho de vida é exemplar. E Paulo está dizendo, Timóteo, seja um vaso de honra, apresentando-se como um obreiro aprovado, dando testemunho de vida. Timóteo, você é pastor. Mas antes de você ser pastor, Timóteo, você é um servo. E o servo não importa a posição eclesiástica. Um servo é servo e acabou. Ele é obediente à voz do seu Senhor. Para ser aprovado, Timóteo, você tem que dar testemunho de vida. É o que Paulo está falando aqui, os ensinamentos que Paulo está dando a Timóteo. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque aqui ele tem um outro sentido também, um sentido teológico. Mas o que Paulo está falando para Timóteo, o que vem para nós aqui através dessa meditação, é que Paulo está dizendo, sejamos ou recebamos os ensinamentos que Paulo está dando a Timóteo. Ei! Apresente-se a Deus como obreiro aprovado. O que é obreiro aprovado? Aquele que anda em linhas retas, aquele que não pega atalhos, aquele que não profana a obra de Deus, aquele que não tem olhos que envergonham a Deus, aquele que olham coisas que não deve olhar, aquele que ouve coisas que não deve ouvir, aquele que fala coisas que não deve falar, aquele que age de maneiras que não deve agir. E Paulo está dizendo, ei, Timóteo, você é servo, e para você ser um vaso de honra para o Senhor nosso Deus, para que você honre a obra de Deus, para que você honre o nome de Deus, você tem que dar testemunho de vida, você tem que ter uma vida exemplar, você tem que andar na rua e todos falarem, eu não vejo falha neste, eu não
não vejo falha naquela. Olha que beleza, olha o procedimento, olha como se porta, olha como se apresenta. E aí Deus fala lá do alto, é vaso de honra, é vaso de honra. Oh, glórias a Deus. Mas Deus fala isso, Deus falou até de Jó. Deus falou que Abraão era amigo dele. Deus falou que Davi era homem segundo o seu coração. E quando nós agradamos a Deus, Deus não vai falar para nós, mas ele vai falar, ali é um vaso de honra, merece ser honrado. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor, que maneja bem a palavra da verdade, examina as escrituras e vive o que dela ouviu. Não adianta você ter conhecimento da Bíblia. Não adianta você ficar lendo Bíblia dia e noite. Não adianta você ser um intelectual nas Escrituras. Isso aí os fariseus também eram. Os fariseus eram conhecedores das Escrituras. E o próprio Jesus diz, por fora, vocês são muito bonitos, mas por dentro são um sepulcro caiado. Por quê? Porque tinham conhecimento da palavra, mas não viviam a palavra que conheciam. Sabia que existia Cristo, mas não honravam a Cristo. Sabia que deviam obedecer a Cristo, mas não obedeciam a Cristo, obedeciam a si próprio. Ah, meus irmãos, como isso é perigoso. Ah, meus irmãos, como isso é terrível. E isso é condenável pelo Senhor nosso Deus. Deus não se agrada dessas atitudes. Deus não se agrada desses comportamentos. Isso é manusear bem a palavra de Deus, é você ter a palavra de Deus dentro de você, é você conversar com alguém dando testemunho de vida, você dando conhecimento da palavra, mas dando ação pela sua vida na palavra que você prega. Não adianta você ser um exímio pregador, mas você ter uma vida toda descompromissada com Deus. Não adianta você ser um intelectual nas Escrituras, mas você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de jejum, você não tem uma vida digna de um testemunho digno em que todos possam ver falar, eu quero seguir esse homem, eu quero seguir essa mulher. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, vocês têm que ser assim. É isso que Paulo está dizendo. Ei, irmãos do ministério unidos em Cristo, é desta maneira que vocês têm que se portar. Se eu falar que amo, eu amo. Se eu falar que eu intercedo, eu intercedo. Se eu falar que pau é pau, pau é pau. Se eu falar que pedra é pedra, pedra é pedra. Porque a própria Escritura nos diz que a palavra do crente é única. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E se o homem tem a ação de procedência maligna, é porque ele não está firmado em Deus. Se o homem tem a prática da mentira, é porque ele não está compromissado com Deus. Se o homem tem a prática de mentir, de falar besteira, de falar heresias ou participar de heresias, é porque ele não é um vaso de honra, ele é um vaso de desonra para a obra de Deus. E Deus vai chegar o dia que vai ter a separação daquele que é para a honra e daquele que é para a desonra. Aquele que é para a honra, Deus vai falar, vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai e tomai posse daquilo que está preparado para vós desde o princípio. Em contrapartida, aquele que é vaso para a desonra, Deus vai falar, afasta-te de mim, eu não vos conheço, porque tu praticastes a iniquidade. Oh, louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. É por isso que essa palavra vem de advertência aos nossos corações, para que nós possamos estar a cada dia mais buscando ao Senhor com maior intensidade. Irmãos amados, os dias são maus. Irmãos amados, os dias estão se abreviando. Irmãos amados, a qualquer momento a trombeta vai soar. Ah, Senhor, e nós não podemos ficar aqui. Meus irmãos, vamos, Senhor, nos unirmos ainda mais. Vamos ser crentes verdadeiros, vamos ser cristãos de verdade, adorando, bendizendo, enaltecendo ao nome do Senhor, andando firme e fielmente perante o Senhor, dando testemunho de vida, vivendo verdadeiramente uma palavra que lemos, uma palavra que pregamos. Não podemos ser animadores de auditório, animadores de púlpito, não, não, não. Nós somos crentes de verdade, nós somos crentes fiéis, não importa o que o mundo está fazendo, não importa que lá fora placas que são denominadas
igrejas estão banalizando a obra de Deus, isso é problema deles. Que estão ali invertendo a palavra de Deus, isso é problema deles. Que estão ali ridicularizando o nome de Deus, isso é problema deles, eles vão dar conta disso. Mas nós somos servos fiéis e verdadeiros do Deus Altíssimo. Nós somos, eu costumo dizer, um dos 7.000 que foram separados por Deus para continuar em retidão, para buscar a face do Senhor em sinceridade, para receber o refrigério do Deus dentro de nossa alma e sabermos que o dia que fecharmos os nossos olhinhos, nós vamos adentrar aos céus, porque o Senhor já tem um lugar preparado para nós. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida e eu quero entender assim, quando chegarmos lá, sempre já teremos ali, ó, o teu lugar é ali, o teu lugar é ali, o teu lugar é ali. Entra, 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 entra. Você é um obreiro aprovado, você deu testemunha da minha palavra, você não correu, você não se deixou levar, você não se deixou intimidar, você não se deixou ali ser ali coagido. Não, não. Você foi firme, fiel e verdadeiro e constante. O teu lugar está garantido. Oh, glórias a Deus. Bendito e enaltecido seja o nome santo e glorioso do Senhor. No verso 16, pela versão da NTLH, Paulo diz: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Paulo está dizendo: Timóteo, não dê ouvidos. Vamos melhorar. Não permita que no meio do povo de Deus, principalmente dentro da igreja, distorçam a palavra de Deus. Os ensinamentos para o povo escolhido é a Bíblia e acabou, Timóteo. Não tem outra coisa. Não tem facilidades. Se a Bíblia diz que pode, Timóteo, pode. Se a Bíblia fala que não pode, Timóteo, não pode. E se a Bíblia não diz nada, Timóteo, não faça. Faça, Timóteo. Ou ensine, Timóteo, somente aquilo que a Bíblia te manda ensinar. Quem quiser viver fora dos teus ensinamentos, Timóteo, que viva. Porém, passarão a ser considerados vaso de desonra. Por quê? Porque estão andando fora dos ensinamentos da palavra de Deus. Timóteo, você está comprometido com a verdade. Não saia fora da verdade, Timóteo. Aqueles que são de Deus, lembra que nós já lemos lá na primeira leitura? Deus sabe os que são seus. Deus conhece os que são seus. Timóteo, não saia da verdade, para que você não corrompa esse povo e nem se corrompa também. Fique nessa linha, anunciando a verdade. Timóteo, aqueles que são de Deus vão receber a verdade. Timóteo, aqueles que são de Deus vão andar pela verdade. Timóteo, aqueles que são de Deus podem até chorar, mas vão ficar ali firmados, porque sabem que estão no caminho da verdade. E quando o homem trilha pelo caminho da verdade, ele vai alcançar os céus, ele vai entrar no céu, que é o que mais importa para a nossa vida. Eu sei que nós já não somos mais meninos, já não somos mais cobiçosos, nós estamos aqui nessa vida e lutamos somente para aquilo que é necessário para o nosso sustento, mas nós sabemos de uma coisa, que a maior riqueza que buscamos é a salvação da nossa alma. Então permanecemos retos diante do Senhor nosso Deus, nos portando sempre como vaso de honra na presença bendita do Senhor nosso Deus. No verso de número 17 da mesma versão NTLH, o apóstolo diz: as coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como granguena. Olha que situação terrível. Olha, irmãos, prestem atenção. Eu sei que os irmãos já estão com atenção, mas redobre a sua atenção aqui, pelo amor de Deus. São as palavras que Paulo está dizendo, não é a interpretação do pastor Adilson, não. São as palavras no literal do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha aqui, as coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como gangrena.
Sabe o que é gangrena? Se assemelha ao câncer. Lá em Portugal, é o cancro. E olha o que Paulo está dizendo. Estes ensinamentos, eles se espalham como um câncer. Que coisa terrível. E o câncer aqui em questão, o câncer natural, ele mata o corpo físico. Esse câncer, essa palavra mal pronunciada, esse ensinamento diabólico que entra dentro das igrejas através dos falsos mestres, ele mata a tua alma. Por quê? Porque ali os desejos da carne vai ali se alegrar com a fala dos ensinamentos dos falsos mestres, e muitos ali que não estão bem firmados vão aderir estas falas, esses ensinamentos malditos, e vão se perder, e vão ter ali as suas almas ceifadas, e vão acabar conhecendo, adentrando ao inferno, por terem dado ouvidos a esses maus ensinamentos. E Paulo está advertindo aqui a Timóteo. Timóteo, não deixa esse tipo de coisa entrar na igreja. Timóteo, não deixa esse tipo de ensinamento, não deixa essas heresias, não deixa essas facilidades, não deixe um evangelho fácil, não deixe essa libertinagem entrar dentro da igreja, porque vai levar almas à morte, e a morte definitiva. Timóteo, preste atenção, vai nesse caminho, vai nessa tua força. Falou para Gideão, mas eu estou falando aqui, eu uso essa palavra de Paulo para Timóteo. Vai nessa tua força, permaneça assim, não saia desse caminho, não saia dessa direção, viu, Timóteo? Oh, glórias a Deus! E 2 desses vasos ruins, que são Himeneu e Fileto, que estavam distorcendo a palavra de Deus nos dias de Paulo, só que ali nos dias de Paulo eles distorciam de uma forma e hoje estão distorcendo de outra forma, mas de todas as maneiras estão distorcendo. Estão dando uma facilidade que você não precisa mais ter responsabilidades para com Deus, você não precisa ter mais compromisso para com Deus, você não precisa mais ter problema com o pecado, porque Jesus já pagou o teu pecado lá na cruz, você não tem obrigação nenhuma para fazer para com Deus, você não tem necessidade de frequentar a igreja, você não tem necessidade de ler Bíblia, você não tem necessidade de fazer campanha de oração, você não tem necessidade de mais nada, basta você falar que é de Jesus e está tudo certo. Pode viver de uma forma dissoluta, pode viver de qualquer maneira, pode viver da maneira que você quiser, que está tudo certo, que você já vai para o céu. Isso aí é palavra de demônio. Deus usa o livro de Pedro e diz: sede santo, porque eu sou santo. Não tem facilidade, não. Tem obediência. É andar conforme os meus estatutos. Nossos irmãos estão tentando aí modificar a Bíblia, estão tentando até fazer uma nova versão da Bíblia, uma nova facilidade da Bíblia, mas entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Deus escreveu essa Bíblia aqui, mandou que escrevesse essa Bíblia lá no passado. E é essa Bíblia aqui que vai até o fim. Então, irmãos, vamos raciocinar um pouco. Se Deus falou que há 1.500 e 1.600 anos, ou vamos partir para os pergaminhos, há 2.000 e tantos anos atrás, se Deus falou que tal coisa é pecado, vai ser pecado até o dia final. Deus não vai chegar na metade do caminho e falar: oh, isso aqui não é mais pecado, não. Isso aqui agora pode andar de qualquer jeito que está tudo certo, viu? Isso aí foi pecado só antes de Jesus. Depois de Jesus não tem mais pecado, não, viu? Jesus não diz isso. O livro de Pedro está no Novo Testamento, já é depois de Jesus. Sede santo, porque o Senhor é santo. Se fosse para andar em libertinagem, ali o texto estaria modificado, estaria diferente. Ande de qualquer jeito, mas o Senhor é santo. Mas ele não diz. Ele diz: sede santo, porque o Senhor é santo. E se o Senhor é santo, você tem que ser santo. E se o Senhor tem a doutrina,
você tem que seguir a doutrina. Se o Senhor tinha retidão, você tem que andar em retidão. Você não pode andar em qualquer jeito para envergonhar o nome de Jesus, não. Porque o Jesus é santo. Agora, se você envergonha o nome de Jesus, você não é santo. Aí você é vaso para desonra. E o vaso para desonra não tem comunhão para com o Deus que dá honra. O Senhor da honra. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Estes são os homens que Paulo entregou a Satanás. Olha que situação. Foi Paulo, hein? Isso não é Velho Testamento, não. Isso é Novo Testamento. Por quê? Os cabras estavam dentro da igreja, os cabras estavam dentro da comunidade. Eu não falo nem irmão, falo os cabras, porque é gente ruim. Estavam dentro da igreja, conturbando os ensinamentos verdadeiros, legítimos da palavra de Deus, estavam ali dando outros ensinamentos para que o povo ali se confundisse, e o que Paulo fez? Entregou para Satanás. E foi Emileu, foi Fileto e foi Alexandre. Alexandre não consta aqui em 2 Timóteo, mas vai constar em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 20. Então, esses três que conturbavam a obra de Deus, Paulo falou, eu os entreguei ao Satanás. Porque não tem jeito. Eu não posso permitir essas heresias dentro da igreja de Deus. Eu não posso permitir essas heresias dentro do povo de Deus, porque vai matar o povo de Deus, vai desviar os escolhidos de Deus. Então eu só posso aceitar na casa de Deus as coisas que é de Deus. O que não é de Deus não pode entrar na casa de Deus. Ei, irmão, irmã, pelo amor do Senhor Jesus, reflita bem isso. Memorize na sua cabeça e ponha em prática na sua vida, no seu dia a dia. Na casa de Deus só entra aquilo que pertence a Deus. As coisas que não são compatíveis com a palavra do Senhor, risca fora, não se é permitido. A Bíblia diz que pode, como falei antes, volta a falar, a Bíblia diz que pode, então pode, a Bíblia diz que não pode, então não pode. Mas e aquilo que a Bíblia não diz? Aí vai pelo bom senso. E se você tiver a mente de Cristo, então você não vai fazer. Por quê? Se a Bíblia não falou, não faça. Porque a Bíblia nada deixa encoberto para que você possa cair, pecar, errar e pecar. Ela é clara. E ela é reta. No verso 18, ainda NTLH, Paulo diz que eles foram excluídos da comunhão, porque abandonaram o caminho da verdade. Quem não anda no caminho da verdade não pode ter comunhão com Deus. Não pode ser atuante na casa de Deus. Por quê? Porque vai distorcer os ensinamentos e vai levar muitos a se perderem. E passaram a atrapalhar a fé cristã. A preocupação de Paulo era com os ensinamentos ou pensamentos dos maus obreiros, que poderiam desviar a muitos da retidão em Cristo. E quando nós temos um obreiro descomprometido com a palavra de Deus, ele pode levar um rebanho todo a perder. Porque são os vasos de desonra. Na igreja tem vaso de honra e desonra? Tem. Mas o compromisso de Deus, quem Deus vai usar, são os vasos de honra. Vamos continuar aqui. No verso 19, aqui Paulo faz uma separação entre os vasos de honra e desonra. Olha o que ele diz. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. O que é alicerce? A igreja. O firmamento é a igreja. Não pode ser abalado. É o que Paulo está dizendo. Mandei os cabras embora porque eles não vão abalar aqui os termos da casa, não.
E sobre esse alicerce estão escritas estas palavras. Olha aqui. O Senhor conhece as pessoas que são dele. Oh, glórias a Deus. Vaso de honra. E também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Aquele que é do Senhor, Deus sabe, dentro da igreja, quem é dele. Na igreja tem o vaso de honra e tem o vaso da desonra. Nós vamos ver agora no próximo versículo. Tem o vaso de honra e o vaso da desonra. Mas Deus sabe aquele que é dele. Quem é dele, Deus sabe. Por que Deus sabe quem é dele? Porque Deus observa a todos. E Deus contempla a todos. E aqueles que se afastam, que abandonam o pecado, esses são vasos para honra. Esses são os que Deus sabe que é dele. Esses já estão confirmados com Deus. Já estão confirmados ali por Deus, porque Deus sabe que é dele. Porque ele não peca, porque ele não faz coisa errada, porque ele não profana a obra de Deus, porque ele não distorce a palavra de Deus, porque ele prega a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, porque ele tem compromisso para com a obra de Deus, porque ele se gasta e se deixa gastar a favor da obra de Deus, porque ele tem comprometimento com a obra de Deus, porque ele é um verdadeiro adorador de Deus, porque ele é aquele que elogia a Deus em todos os momentos. Ele adora, ele adora, ele adora. E ao mesmo tempo ele louva, ele louva, ele louva, porque um adorador, ele sempre recebe os privilégios de Deus. Oh, meu Deus, oh, meu Senhor, oh, bendito é o teu nome em nossas vidas. Olha aí, irmão, olha aí, vai recebendo para você agora essa palavra profética que vai para a tua vida agora. Se você é um verdadeiro adorador, se você está adorando a Deus em espírito e em verdade, se você está compromissado com Deus, pode começar a louvar, pode começar a agradecer ao Senhor, porque Ele tem chuva de bênçãos para derramar na tua vida, porque o Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Você adora, você louva, você adora, você louva, você adora, você louva, e Ele fala lá do céu, a minha providência está sobre a vida dele, a minha providência está sobre a vida dela. Anjo, desce lá, vê o que está precisando na vida da minha filha, na vida do meu filho, leva, 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 leva. Qual é a petição? Qual é a petição? Senhor, a petição dele é essa aqui. Senhor, a petição dela é essa aqui. Então pega a providência, leva, 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 porque é meu adorador. Ele louva o meu nome, ele bendiz o meu nome, glorificado seja o nome do Senhor. E todo aquele que é adorador, que bendiz o nome do Senhor, é abençoado, protegido e amparado por ele. Bendito, louvado e enaltecido seja o santo e glorioso nome do Senhor, meu Deus, as horas avançou. Oh, Jesus. Aqui chegamos ao já mencionado vaso para honra e para desonra. Note nos versos 20 e 21 da revista e corrigida de Almeida, ele diz da seguinte forma: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra e outros para a desonra. Desonra, o barro mal cheiroso e o pau que pega fogo. Honra, ouro e prata, que passa pelo fogo e não derrete, ele suporta o fogo. Você é ouro e prata ou não é? Glórias a Deus, bate no teu peito e fala aqui, é vaso de ouro, é vaso de prata, passa pelo fogo, passa pela prova, mas não se desfaz, não se desmancha, permanece firme, porque ele está pronto para a obra de Deus. Louvado e enaltecido seja o nome do Senhor. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para a boa obra. Santificado no Senhor é o vaso de honra. Preparado para a boa obra.
Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Vaso de honra, preparado para a boa obra. Ele não se intimida, ele está sempre pronto. Não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem neve, não tem madrugada. É a hora que Deus precisa dele, ele está pronto para a boa obra. Seja o trabalho que for, seja o exercício que for, que deve ser feito, ele está pronto. Por quê? Porque ele é um vaso de ouro, ele é um vaso de prata, ele é um vaso de honra, para a honra de Deus. Glorificado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Eu vou citar aqui, eu já não tenho mais horário, eu ainda tenho 4 folhas aqui para falar, mas eu vou parar por aqui. Algumas qualidades do vaso de honra. Ser limpo, por dentro e por fora. Isso é estar livre de pecados visíveis ou ocultos, que os homens vê e os que só Deus pode ver. Não pode ter rachaduras. O vaso de honra, ele é puro. Ele é bonito por fora, nas suas atitudes, no seu testemunho. E ele é bonito por dentro, porque Deus conhece e habita. Deus não habita em vaso sujo. Deus habita em vaso limpo e perfumado, em vaso de ouro, em vaso de prata. Precisa estar disponível. Isto quer dizer que quem escolhe o momento que o vaso vai ser utilizado e aonde vai ser usado, quem decide é Deus. E o vaso tem que estar sempre pronto. O vaso nunca pode ter uma decisão. Quando Deus fala, olha, eu vou ornamentá-lo, e fala, não, Senhor, eu não estou pronto. Não existe. O vaso para a honra tem que estar sempre pronto em todos os momentos. Quando o Senhor fala, vaso, vem aqui que agora eu vou te pôr em exposição, o vaso tem que falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. Oh, glórias a Deus. Esse é o vaso para a honra, um vaso que está sempre pronto, um vaso que não tem tempo ruim, um vaso que não vai ter que se preparar. Por quê? Porque ele já está preparado. Oh, glórias a Deus. Mas, pastor, eu ainda sou um vaso que estou agora passando pela fornalha, agora eu estou me preparando. Deus sabe disso, mas ele vai procurar te usar somente na hora que ele vê que você está pronto. Mas quando ele vê que você está pronto, é o momento que ele vai te chamar. Se ele te chamou, é porque ele já entende que você está pronto. E se você está pronto, você não pode recusar. Se você recusa, você passa a ser um vaso para a desonra. Mas se você está sempre pronto em dizer, eis-me aqui, Senhor, aí ele vai falar, esse é para a honra. Esse é para a honra. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. O vaso tem que estar cheio. O vaso vazio é sinal de desonra. Mas cheio do quê, pastor? Cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus, em todos os momentos, desde a hora que ele levanta até a hora que ele vai deitar. E quando ele está dormindo, pastor, cheio do Espírito Santo também, porque ainda quando ele está dormindo, o Espírito Santo está dentro dele e ele não tem nem tempo de sonhar com besteira. Cheio do Espírito Santo. O vaso vazio é presa fácil para Satanás. Se o crente não ora, o crente não jejua, fica difícil. O vaso para a honra deve estar sempre cheio do Espírito Santo, através do jejum, da oração, no trabalho da igreja, se envolvendo em comunhão com os irmãos. Ele tem que estar envolvido com as coisas de Deus. Sempre. O vaso cheio. O vaso para a honra é medido pelo seu conteúdo. Não é pela sua aparência. É pelo conteúdo. Sabe o que é o conteúdo? É aquilo que está dentro. Deus vai falar que você é para honra vendo o que tem dentro de você. Paulo disse, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso de número 7,
ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sendo assim, entendemos que precisamos, então, encher o nosso vaso da palavra de Deus. Infelizmente, não dá para continuar, porque as horas se avançaram muito. Mas que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos aqui, por parte de Deus. E entendermos que os dias são maus. Os dias estão se abreviando. E nós temos que nos comportar sempre, nos apresentar sempre como vasos de honra. Nunca para desonra, mas sermos sempre vasos de honra para o Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Até sábado, não, até sexta-feira, às 5:30 da manhã, se Deus quiser. Pastor Anderson